Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos fazendo obedecer a sua palavra. Que venhamos entender que ser amigo de Deus não é apenas vir na igreja aos domingos, não é apenas dizimar, não é apenas ofertar, é muito mais além disso. É viver de glória em glória, é poder ter a certeza de um amanhã melhor em nossas vidas. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar você, prometo que não vou demorar. Temos tido cuidado de sermos bem rápidos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios 16, 20. Nós estávamos aqui cantando que de Jesus, meu bom pastor. Quando nós falamos de pastor, nos remete a quem? A Jesus Cristo. A direção, uma palavra de direção. Amém? Que diz para nós em Provérbios 16, 20, fala assim: o que atenta para o ensino, acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Olha que fantástico. O que atenta para o ensino, acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Amém? E isso é uma certeza. Sabemos que o ensino é um dos maiores bens que nós possamos deixar na face da terra para os nossos descendentes. O ensino é uma herança que não vai perecer. O ensino é uma herança que o Senhor tem para a vida daqueles que confiam nele. É por isso que somos felizes, porque temos uma herança. Nós temos os ensinamentos do Senhor a nosso favor. Amém? A Bíblia também nos diz no livro de Provérbios que o homem de bem deixa herança aos seus filhos. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Para você ver que é algo eterno. É algo que vai de geração em geração. Eu estou falando aqui de uma herança que é uma realidade para nossas vidas. Herança é um fato, é algo real que existe para nós como Israel. E hoje especificamente eu estou falando de uma herança bendita. De uma herança bendita na sua vida. Ou seja, de bênção na sua vida. Porque nós sabemos que existe a herança maldita. Herança maldita é uma maldição. Nós sabemos que ela existe. Sabemos que a maldição também é uma realidade. E ela persegue a descendência, ela persegue a posteridade do justo. Mas hoje aqui eu quero dizer para você que todo aquele que se atenta para os ensinos de Deus, essa maldição é enfraquecida, essa maldição perde a força, essa maldição não pode prosseguir, porque aquele que confia no Senhor é feliz. E maldição não traz alegria, maldição não traz felicidade, maldição não traz prazer em nada. E o prazer que nós temos é confiar em Deus. Porque se eu ouço, se eu acato os ensinamentos que vêm do Pai para a minha vida, eu acabo sendo uma pessoa feliz na terra. Por isso que a Bíblia diz que o homem de bens, o homem de bem, deixa a herança para os filhos dos filhos. E a bênção de Deus é algo que nada pode tirar dos nossos filhos. A bênção de Deus é algo que ninguém vai poder tirar de nós. E o homem de bem,
pais que são bons pais, são pessoas que projetam longe para os filhos. Eles olham longe, eles projetam coisas grandes, longas para os seus filhos. E ali ele começa a planejar, ali ele começa a trazer aquela bênção para a sua casa, para os seus filhos. E esse é um favor que nós temos da parte de Deus. Essa herança bendita. Eu glorifico muito a Deus quando eu tenho a alegria e o prazer de dizer que eu tenho sobre a minha vida a herança da minha mãe. Eu tenho muito orgulho, eu tenho muito prazer em dizer que eu herdei, que a minha mãe deixou uma herança para os seus filhos e para os nossos filhos, que seja para os filhos dos filhos. Eu tenho uma alegria muito grande nisso, porque eu sei que existe um Deus que é fiel. O conselho vem. Se existe algo muito forte que a Bíblia nos diz e nos manda fazer, é aconselhar nossos filhos. O conselho vem através do ensino. Quando nós ensinamos nossos filhos como eles devem proceder, como eles devem se portarem, como eles devem caminharem para a casa de Deus, nós estamos ensinando, nós estamos orientando os nossos filhos. E esses ensinamentos, eles prevalecem para todo sempre. Agora, se o filho não acatar, se o filho não quiser obedecer, ele vai ter que suportar, ele vai ter que viver com os prejuízos que irão lhe acompanhar. Porque a parte nossa, nós fazemos. O que você entende por conselho? Conselho é uma orientação que vem através do ensino. É uma orientação, é uma direção que recebemos do nosso pastor, do nosso amigo Jesus. Nós recebemos essa orientação de quem tem autoridade. Só dá conselho quem tem autoridade naquilo que ele está aconselhando. Ninguém que não tem autoridade, ele tem a capacidade de aconselhar alguém. Só aconselhamos porque temos autoridade para tal, para trazer o conselho, para orientar, para ensinar. Uma das piores quedas que o ser humano possa ter e que pode acontecer na vida dele é quando esse ser humano, é quando essa pessoa não acata conselhos. É quando essa pessoa não ouve conselhos. É quando essa pessoa não atenta para a voz de direção. Essa pessoa começa a viver pelos seus próprios caminhos, viver pela sua própria visão. Deixa eu dizer uma coisa. Essa historiazinha que a serpente fala na mente das pessoas, essa mentira que Satanás prega na mente das pessoas, dizendo a eles assim: você tem que ser livre. Na minha vida mando eu. Eu quero ser livre, eu quero viver uma liberdade. Eu quero me afastar da igreja porque eu quero ser livre, eu quero viver uma vida que eu nunca vivi. Eu quero me afastar de fulano, de ciclano, para me poder ser livre, para me poder viver uma liberdade. Não acredite nisso. Ninguém manda na sua própria vida. Ninguém tem autonomia de dizer: a vida é minha, mando eu. Isso não existe. Porque enquanto vivermos nesta terra, nós vamos ter alguém do nosso lado, dizendo o que devemos fazer. Você pode até ser independente.
Você pode ser independente emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, materialmente, mas vai existir sempre alguém do seu lado, dizendo: olha, eu acho que você não devia fazer isso. Eu acho que não é por aí. Se eu fosse você, não faria isso nesse exato momento. Esses dias atrás, eu estava em casa, recebi uma ligação, e essa pessoa dizia para mim o seguinte: pastora, eu queria ouvir o que a senhora tem para me dizer dessa situação que eu estou vivendo. Eu tenho pouco dinheiro no momento, estou desempregado, mas eu tenho uma quantidade que eu posso viajar. Eu posso ir tranquilamente fazer essa viagem. Mas primeiro eu queria conversar com a senhora. E eu ainda falei: olha, você está jogando sobre mim uma responsabilidade muito grande. Mas você tem certeza que você quer ouvir dos meus lábios alguma palavra? Ela: sim, por isso que eu liguei. Eu falei: você tem certeza? Sim. Eu falei: olha, pastor Eunice, no exato momento onde todo o cenário é tudo fechado, comércio fechado, igreja fechada, porta de emprego no momento, não se sabe para onde ir. O mercado financeiro nessa situação, hoje, isso foi o mês passado, hoje eu não faria isso jamais. Porque essa viagem, quando ela vier a acontecer, você vai fazer ela pelo mesmo preço. Você quer apostar quanto? Por enquanto, não faça. Eu confesso que eu imaginei que não iria ser acatado. Essa pessoa simplesmente disse para mim: graças a Deus que eu ouvi, o meu coração mudou. E aí, quando ela ligou para a empresa e disse que não iria mais, a empresa devolveu a ligação para ela, oferecendo menos da metade do preço da viagem. Aí ela me liga. Eu digo: eu continuo te dizendo, você não vai se descapitalizar agora. Não é o momento. Tenha um pouco de paciência. Da mesma forma que eles estão fazendo aqui, quando você decidir lá para o ano que vem, tu pode ter certeza que Deus vai te abençoar da mesma forma. E assim ela guardou no coração. Ela disse que aquilo tirou de dentro dela. Tirou de dentro dela. Sabe, queridos, nós precisamos, o conselho vem de onde tem autoridade, porque acaba que o conselho, ele envolve toda uma experiência de vida. Ele envolve toda uma autoridade, uma competência de falar daquilo que está falando. E aquele que não ouve conselho, infelizmente, quando ele diz que ele quer ser livre naquela hora, ele vai sair por aí, ele vai se afastar, sair da igreja, porque a igreja só tem problema, igreja prende todo mundo. Deixa eu dizer, graças a Deus que existe problema na igreja. Porque senão, para que servia a igreja? Depois da adoração, depois de estarmos na igreja para adorarmos, porque a adoração traz cura, a adoração traz libertação para nossas vidas. E quando eu tomo essa decisão, eu mesmo estou indo para uma masmorra eterna. Você sabe o que é masmorra? Masmorra é uma prisão subterrânea, aonde o ambiente é sombrio, triste e frio. Ou seja, uma
terrível prisão. Ninguém manda na sua própria vida. E eu glorifico a Deus. Eu sempre, quando eu falo disso, eu lembro de quando o Jonatas fazia o 2º grau. Eu nem sei se ainda é esse nome. Eu estou tão fora da realidade. Ele estudava e o seu colega. E aí, nessa hora, o Jonatas recebeu a minha ligação. Eu dizendo a ele, orientando ele o que ele tinha que fazer naquele momento. Ele queria fazer algo e aí eu falei, não filho, nesse momento não e tal, e orientei. E o colega dele estava perto dele e ouviu. E ele disse para o Jonatas, eu queria tanto ser você. Eu queria tanto ter meu pai e minha mãe para me dizer o que eu devia fazer, o que eu não devo fazer. Eu sou sozinho. Meus pais moram nos Estados Unidos. Eu moro aqui sozinho, num apartamento sozinho. Estudo, decido, não tenho a quem perguntar, nem tenho como decidir. Enquanto muitos desejam um conselho, ou seja, uma direção, tem outros que desprezam. E todo aquele que despreza, ele está caminhando para uma masmorra eterna. Amém? Abra comigo a sua Bíblia. Lá no livro de 1 Crônicas. No livro de 1 Crônicas. Primeiro Crônicas 28. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque... Primeiro Crônicas 28. 1 Crônicas 28, lá no versículo 9, diz assim para mim e para você. Você que está na sua casa, me acompanhe. Fique aí comigo. Marque seus amigos. Faça com que essa palavra chegue a outras vidas que muitas vezes não têm de onde vir a direção. Diz assim: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra em todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Ou seja, essa rejeição vai me empurrar para essa masmorra. E nós temos que entender que da mesma forma que somos pais, nós também somos filhos. Nós temos uma autoridade sobre nós. Nós temos quem nos dá a direção, quem nos orienta. E nós precisamos acatar o conselho. Davi estava aqui dizendo para o seu filho Salomão, Davi já chegando os dias de estar na glória com o pai. Por mais que Davi cometeu os seus pecados, mas em todo tempo, ele não negou, ele não escondeu. A Bíblia em lugar nenhum escondeu o pecado de Davi, mas em todo tempo Davi sabia que o melhor era andar com Deus, o melhor era ser amigo de Deus, o melhor era ouvir a voz do seu pastor. Eita, oh Jesus, visita esse coração agora, peça perdão e recomece, filho, assim te diz o Senhor. Peça perdão e recomece. Senhor, fala com alguém, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de perdão. Apesar que a palavra dele é muito justa e verdadeira. E ele não nega em momento algum o que ele é, quem ele é e o que ele faz. Amém? E eu quero dizer que para nós, a Bíblia também diz para nós o valor
desse conselho. Diz que nada se compara aos conselhos de Deus, aos conselhos que recebemos. Está lá em Jó, você pode abrir, eu não quero falar tanto, mas se você puder achar para mim Jó 28, libera aqui para mim Jó 28, Jó 28. Quem está ali me ajudando lá em cima, por favor? Em nome de Jesus. Jó 28, lá no versículo 16. Vê lá para mim. Versículo 16. Nem se pode comparar por ouro fino de Orfi, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Porque conselho, palavra de ensino, é muito valorosa. Nada pode se comparar um conselho bem dado. Nada pode se comparar a um coração que acata um conselho. Ninguém pode deter essa pessoa. Amém? Voltando aqui rapidamente, eu quero dizer para você hoje, para nós, qual é um conselho poderoso que o Senhor tem para nós como filhos, que o Senhor tem para nós como igreja. Qual que é? Eu quero dizer aqui rapidamente para você, hoje nós como filhos, recebemos da parte de Deus um conselho muito precioso. Ele diz para nós, precisamos servir Deus de coração íntegro. Precisamos servir a Deus de coração íntegro. A integridade faz parte da vida de quem recebe conselho, de quem acata conselho. A integridade faz parte da vida daquele que obedece a palavra de ensino. Porque o desonesto não acata conselho. Aquele que não se preocupa com a justiça de Deus, ele não acata conselho. Ter um coração íntegro significa deixar Deus influenciar em toda a sua vida. Influenciar na sua vida em todas as ordens que possa existir, em todas as direções da sua vida. É deixar Deus influenciar. Quem é íntegro conhece a justiça de Deus, tem fome e sede de justiça. Quem é íntegro conhece a justiça de Deus, porque a integridade no coração nosso nos faz viver a justiça de Deus. A integridade nos respalda a viver a justiça de Deus. A integridade nos faz viver, nos respalda. Pode, quem quiser, se levantar. Você pode dizer, meu Deus, eu não tenho muito o que fazer. Eu creio e espero na tua justiça. O Senhor sabe que eu sou homem íntegro. Esses dias atrás eu tive que entrar diante de Deus assim que nem Esther. Senhor, eu sou uma mulher íntegra. Posso ter 1 milhão de defeitos. Uma certeza eu tenho, meu temperamento não vai me levar para o inferno. Mas a minha desonestidade me leva. E eu tenho esse respaldo diante do Senhor. E eu clamo ao Senhor, faça a justiça. Porque quando nós temos esse respaldo, você pode ter certeza que o coração de Deus se desmancha. Amém? Um outro conselho. Precisamos servir a Deus com alma voluntária. Precisamos servir a Deus com alma voluntária. O que quer dizer isso? Eu preciso ter um ânimo interior. Eu preciso ter predisposição para servir. Eu preciso ter disposição para servir a Deus. Esses dias atrás eu pude dizer que servir a Deus
não é algo forçado nas nossas vidas. Nós temos que servir a Deus com alma voluntária, com disposição, sem ser algo forçado. Alma voluntária é algo que eu posso, é uma vida servindo a Deus, sem ser pelo impulso. Porque servir a Deus é culto racional. Ele não pode ser pelas minhas emoções, pelo meu impulso de querer fazer aqui agora. Pode deixar que eu vou fazer. No primeiro problema eu recuo e digo: olha, cansei. Ninguém quer pagar o preço. Ninguém. Cansei. Não. A alma voluntária não é por impulso, não é pelo nosso emocional, mas sim pelo racional. O nosso culto, ele é racional. O caminhar com Deus é racional. Vai ter problemas, mas eu vou continuar caminhando com Ele. Vai ter dificuldade, mas eu vou caminhar servindo, continuar servindo a Ele. Tem problemas na igreja, mas eu vou continuar indo para a igreja. Tem dificuldade, mas eu vou continuar. E eu quero dizer também que alma voluntária não é trabalho temporário, não. Não é temporário. Hoje eu faço, amanhã não faço. Não. Andar com Deus é algo que permanece. Andar com Deus traz um equilíbrio. Pode ter problema dentro da igreja, mas eu vou servir a Deus, é ali com a alma voluntária, respeitando a direção, respeitando o conselho, acatando a palavra de ensino, servindo a Deus. Porque quem confia em Deus é feliz. Quem confia em Deus é feliz. E Ele não é forçado, porque eu tenho que desejar. Quando eu dependo, quando eu confio em Deus, esse desejo brota no meu coração. Nós não podemos ver que servir a Deus com alma voluntária é um jugo, é um sofrimento, é um desespero na minha alma. Não. Não existe trabalho que não vai te trazer cansaço. Não existe trabalho que muitas vezes não vai te trazer enfado. Não existe. Todo trabalho vai exigir fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, e principalmente quando nós estamos dentro do tabernáculo, quando nós somos porteiros deste tabernáculo, quando nós servimos no tabernáculo de Deus, a minha alma é voluntária. Porque se eu tenho, quando a palavra de Deus diz que nós temos que amar a Deus acima de tudo, nós temos que amar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso viver. Aí eu vou ter condições de amar aquilo que eu faço, ter disposição para fazer aquilo que eu faço na casa de Deus e amar o meu próximo. Amém? Um terceiro conselho eu quero deixar aqui para nós. A palavra de Deus nos diz: Deus sabe todas as coisas, gente. Olha, o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Então não adianta barganhar. Não adianta mentir. Não adianta fazer para chamar atenção. Não adianta fazer para que você seja reconhecido, para que você seja exaltado. Eu fui, ela nem falou nada, ela nem me disse nada. Não adianta, é alma voluntária. Deus conhece todas as coisas. Amém? Quem anda achando que Deus não sabe dos nossos passos, está redondamente enganado. Um quarto conselho aqui eu finalizo. Ele diz assim: se o buscardes, ele deixará achar-se por ti, mas se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Ou seja, nós como pai dizemos: filho, a minha experiência com Deus não te garante a tua salvação, não garante a tua salvação.
A minha experiência com Deus não vai garantir a tua salvação. Você precisa ter a sua própria experiência. Você precisa conhecer o Deus do teu pai. Você precisa conhecer quem é este Deus. E conhecer Deus não é de ouvir falar, mas é de caminhar com Ele. É de sentar na mesa com Ele. É de saber que quem serve a Ele é feliz. Porque quando a palavra dele diz que Ele me rejeitará para sempre, eu estou indo para uma masmorra eterna. Ei, mas Deus diz para nós que masmorra não é o nosso lugar. O nosso lugar é nos pastos verdejantes, comendo e se alimentando do melhor que Ele tem para nossas vidas. Amém? Eu quero finalizar aqui, deixando para você, no Salmo 103, ele nos diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Amém? Que seja esse o conselho de Deus para nossas vidas essa noite. Que você possa receber da parte de Deus esse conselho. Seja íntegro ao servir ao Senhor. Sirva ao Senhor com a alma voluntária. Saiba que o Senhor conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. E quando você e eu se dispor a buscar este Deus, a ir ao encontro deste Deus, Ele vai se deixar ser achado por nós. E se eu obedecer aquilo que Ele me diz, tudo irá bem na minha vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Não queremos ser rejeitados por Deus jamais. Não queremos ser rejeitados. Amém? Eu quero orar com você que está aí na sua casa neste momento, ou vai ver essa live dias depois, você que está vendo essa live agora. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero dizer para você que Deus não vai te rejeitar. Deus não quer te rejeitar. Deus tem um conselho para a tua vida. Sirva ao Senhor de todo o teu coração. Ande com o Senhor de todo o teu coração. Amém?